sou gringo dos Estados Unidos, vou reagir ao vídeo porque o português brasileiro é o idioma mais bonito do mundo. Por que o português brasileiro é o idioma mais bonito do mundo? Na minha opinião. Vamos nessa. Também, se vocês querem, if you want to see my E aí, website, gente, here it tudo is. bem? Para todos que não me conhecem, eu sou Richard, sou dos Estados Unidos, falo inglês, espanhol, francês e português fluentemente e estudei Muitos alemão e idiomas. romeno e entendo também um pouco de italiano. Isso é importante. He makes me feel bad. I only know Spanish, English, and some Portuguese. Algumas Enfatizar, coisas de porque eu português. não conheço todos os idiomas do mundo. Isso é muito importante, que eu estou falando simplesmente dos idiomas que eu conheço. E vocês sabem que a beleza é uma coisa bem subjetiva, então isso é apenas a minha opinião e não precisa ser a sua opinião. Mas vocês sabem como funciona o algoritmo do YouTube. Se eu colocasse um título tipo "Por que eu acho, na minha humilde opinião, que o português talvez seja o idioma mais bonito dos poucos idiomas que eu falo", isso não vai dar certo, né? Ou seja, precisa ser um título um pouco polêmico, tá? É certo, vocês nos comentários dizem, tell me if you think Portuguese is the most beautiful language. But Mas tell the antes de truth. nada, eu preciso aclarar uma coisa. Eu amo todos os idiomas que eu conheço. Eu acho que todos os idiomas são bonitos e todos os sotaques são bonitos. Mas o português ocupa um lugar bem especial no meu coração. Ou seja, eu me apaixonei pelo português de uma forma bem única. Então eu quero simplesmente mostrar para vocês por que eu amo tanto o português. E até acho muito Que legal. engraçado e até um pouco estranho que alguns brasileiros já me falaram que eles não percebem a beleza do português, ou seja, muitos nativos Hum, brasileiros já me falaram que eles não acham o português tão bonito. Acho que isso é muito comum, isso acontece nos idiomas, que você não percebe a beleza da sua própria uhum. idioma, né? That is true. You don't appreciate the beauty of your own language or the sights and the beauty of your own country when you live in it. Então, por essa razão, eu espero mostrar para vocês, os brasileiros, nesse vídeo, algumas coisas da beleza do idioma português que talvez vocês não tenham percebido ou não tenham pensado, beleza? Mas vocês sabem que é muito difícil descrever a beleza, né? Ou descrever por que você ama uma coisa. É fácil falar tipo, oh, isso é muito bonito, eu amo isso. Mas por quê? E como descrever essa beleza ou esse amor? Mas eu vou tentar nesse vídeo, tá? Então, eu tenho 5 razões principais. A primeira razão é a musicalidade do idioma. Ou seja, a gente Musicalidade. fala que é um idioma cantado, que tem esse Hum, ritmo, essa entonação, sabe? E até muitos brasileiros já me falaram que nem percebem essa musicalidade, mas por exemplo, na frase, mas a gente fala assim, essa mas a musicalidade, gente essa fala entonação, eu assim. nunca poderia falar desse jeito no inglês, mas I'm excited to learn more Portuguese so that I can know all these things and see the differences. no português é muito natural e muito bonito. E com essa musicalidade, vocês podem chegar a um tom muito alto que não é permitido no inglês. E acho que vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com as outras coisas, né? Falando desse tom, por exemplo, eu escuto muitos podcasts do Brasil e às vezes tem dois homens que são um pouco machos, estão falando, mas estão usando um tom E tende a pensar que a gente está falando de um cenário futurista, né? que eu nunca poderia usar no inglês sendo homem. Por exemplo, É eu não vou certo. falar assim, cara. Eu nunca vou falar desse jeito no Em inglês, você não pode falar com Mickey Mouse. Eu não posso falar assim, amigos. inglês. Mas eles falam assim no português. E isso é muito bonito, é muito mais interessante que esse tom tão baixo que usamos no Então, inglês. O fato de ser um hello, idioma how are cantado é you? realmente a coisa mais linda do português brasileiro. A segunda razão é a herança do português brasileiro. Ou seja, o português brasileiro herdou muitas palavras, muitos sons de vários idiomas. É quase uma mistura de idiomas. E comecemos com o português europeu, porque o português europeu já contém vários aspectos de outros idiomas românicos. Por exemplo, tem as vogais nasais, as vogais abertas do francês, Ah, I have that doubt, that question. What came first, Spanish or Portuguese? mas tem Não as sei. sílabas
tônicas do espanhol que dá essa musicalidade, ou do italiano com essa entonação, sabe? Então já tem uma influência dos outros idiomas europeus. E daí o português chegou a esse continente e teve uma influência enorme e muito importante das línguas indígenas e daí das línguas africanas. E é por essa razão que os brasileiros falam o português de uma forma muito distinta do português europeu. Por exemplo, vocês pronunciam as vogais de uma forma muito mais clara e vocês têm esses sons tipo diferente em vez de diferente, tudo isso. E vocês também Diferente, adotaram sim. muitas palavras desses idiomas, por exemplo, abacaxi, que é uma palavra que soa muito bonita. E não podemos Porque eu posso falar o espanhol. É muito difícil, às vezes, para mim, pronunciar as palavras bem em português. Porque deixar de falar da in my influência mind, dos imigrantes europeus I depois, have the como Spanish os pronunciation. franceses, os italianos, por exemplo, tem uma teoria que o R puxado carioca vem do francês, né? Então, esses idiomas tiveram outra influência no português brasileiro. Enfim, por causa da história um pouco complicada do Brasil, muitos idiomas influenciaram o português brasileiro e por isso é muito lindo. Isso nos leva à minha terceira razão, que é a diversidade de sotaques, porque é por essa história da influência de vários idiomas que o Brasil tem tantos sotaques hoje. E essa é uma coisa muito linda. Eu amo como no Nordeste eu vou escutar um sotaque que é totalmente diferente do sotaque no Sul. The more videos I watch about Brazil, I realize that, like he's saying, there's a lot of different people from a lot of different places. So there's a lot of different accents that make uma mescla Eu acho que quase todos os de estados têm idioma, o seu de próprio cultura. sotaque e vários estados têm mais do que um sotaque. A diversidade de sotaques é uma coisa incrível, cara. Eu realmente não conheço outro país que tenha É difícil tanta também. diversidade de sotaques. Eu Para os amo essa gringos como eu diversidade linguística de compreender. sons, de palavras, de entonação. É muito lindo, cara. E é por essa razão que eu escuto podcasts de todo o país. Eu falo com nativos de qualquer estado usando esse aplicativo Limbi. Então, realmente, eu amo a diversidade de sotaques no Brasil. E falando da influência de outros idiomas, ultimamente, eu acho que o inglês é o idioma que mais influiu no português, né? E a minha quarta razão é como vocês pronunciam essas palavras adotadas do inglês. E eu juro, eu não tô zoando de vocês, eu não tô falando mal dos brasileiros, mas eu acho um pouco fofo como os brasileiros Sim. pronunciam algumas palavras adotadas do inglês. Por exemplo, hot dog, Hot Facebook, dog. Ah, piquenique, que talvez seja uma palavra do francês, na verdade. que Vaporub, todas fofo. essas palavras onde vocês Sim, é muito como ela disse, é muito fofo vão dizer adicionar esse som no final. É tipo advogado, né? hot Ou dog. seja, objeto. Vocês gostam de adicionar esse som entre dois consoantes e até no final de uma palavra, quando uma palavra termina com um consoante, que é uma palavra adotada do inglês. Eu acho isso muito lindo, até um pouco fofo, mas sinceramente, para mim é pouco muito, fofo. muito charmoso. E a minha quinta Charmoso. razão Some people have told me that my accent, meu sotaque é fofo, é charmoso. Ou é fofo, é o jeito de ou falar tonto, não sei. informalmente Qual? dos brasileiros. É muito divertido, sabe? Porque, por exemplo, vocês têm tantas opções para simplesmente cumprimentar outra pessoa. É tipo, e aí, cara, tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo? Tudo beleza? E para falar, tipo, Tudo muito obrigado, beleza? vocês têm obrigado, brigadão, valeu, Brigadão? valeuzaço. Todas essas O que é opções e brigadão? essas palavrinhas que vocês colocam ao final de uma frase, tipo, né, tá, sabe, certo, entendeu, sacou, fechou, top, show de bola, todas essas frases. Eu Quando preciso eu aprender falo muito. no português brasileiro, eu sinto mais jovem, sabe? É tipo, no inglês agora, da minha idade, eu não posso falar É desse mais jeito tão profissional, formal, mas isso sim, parece mais muito formal, comum no sim. Brasil. Eu sei que a informalidade existe em todos os idiomas, é simplesmente a forma de falar. Esse jeito é muito, muito legal. E isso Eu acho que as pessoas de Brasil, a gente latina, são mais alegres than gringos, como os Estados Unidos. aí, gente, Maybe that's agora vocês why sabem they por que speak eu like that. amo tanto o português brasileiro.
Eu não estou xingando os outros idiomas, eu não estou falando mal dos outros idiomas, eu amo todos eles, mas para mim, o português brasileiro sempre vai ocupar um lugar especial no meu coração. Eu acho que é o idioma mais bonito do mundo dos idiomas que eu conheço, né? E para ser honesto, eu não conheço muito do italiano. Então, muitas pessoas já me falaram que o italiano é o idioma mais bonito do mundo. Quando eu aprender o italiano de verdade, talvez eu vá fazer outro vídeo. Enquanto Eu disso, quero para mim, o português aprender é muito. italiano Então, também, eu algum espero dia. que agora vocês saibam um pouco mais da minha perspectiva como gringo, por que o português. Watch this video too. O português é muito bonito. Eu preciso aprender muito mais. But someday I will learn how to speak all of Portuguese. Obrigado!